André, as pessoas alcoólatras, elas compartilham na companhia de espíritos obsessores? A informação que nos é trazida por intermédio de vários médiuns que deram passividade para vários espíritos nos traz que para cada encarnado há uma média, alguns dizem entre 3, outros dizem 5 para cada encarnado. Ou seja, a quantidade de espíritos desencarnados é maior do que a quantidade de espíritos encarnados. E quando nós estamos no ambiente espiritual, nós somos exatamente aquilo que nós éramos no ambiente terreno, no ambiente carnal, né? Ou seja, a mesma postura, a mesma psique, os mesmos gostos, né? Só que nós não dispomos mais do nosso corpo físico, inclusive para poder emanar, né? Para poder nos alimentar, melhor dizendo, né? Para poder beber, no caso em questão do álcool. O espírito ele não tem condições de entrar num bar, pedir uma dose de cachaça ou do que quer que seja e ingerir a bebida. Mas a vontade existe. Então, o que é feito? É feita a vampirização dos indivíduos que fazem uso daquilo. Assim, o espírito ele tem as mesmas sensações que ele tinha quando estava encarnado, né? Então, você veja que quando Bram Stoker nos traz a obra O Conde Drácula, onde o vampiro suga o sangue da sua vítima, no caso em questão, o vampiro, ou seja, o espírito que partiu para a espiritualidade, ele suga os fluidos que fazem com que ele tenha as mesmas sensações de que tinha quando estava no ambiente físico. De uma certa forma, existe uma frase que diz assim, diz com quem andas que eu te direi quem és. A gente pode adaptar e dizer assim, diga o que você pensa, o que você come, o que você bebe, o que você faz, que eu te direi com que companhias espirituais você anda. E qual seria a recomendação para as famílias lidarem com um ente querido que está no alcoolismo? Hoje, graças a Deus, há muitas formas de tratamento. Em primeiro lugar, a medicina, sempre a medicina, né? Que procurem um atendimento médico, porque trata-se de um vício onde o organismo requer aquela substância com a qual o indivíduo acabou se acostumando. Então, é importantíssimo que se procure um médico para que a terapêutica medicamentosa seja inserida no tratamento destas criaturas. Só que só o tratamento médico ele não resolve. É importante se municiar de um arsenal de possibilidades neste tratamento. Que arsenal é esse? Além do tratamento médico farmacêutico, né? O tratamento terapêutico, ou seja, terapia, psicanálise ou psicólogo. Não tenho condições, procure lá uma universidade na sua região que oferta o curso de psicologia. Certamente eles têm clínicas a preços populares ou muitas vezes gratuitos. Há também outro grupo que presta um grande trabalho para a recuperação de nossos irmãos que se encontram acometidos de vícios. São os alcoólicos anônimos, né? Então, por quê? Porque a pessoa vai ali, ela vê que tem outras pessoas que estão na mesma situação que ela, que está passando pelo mesmo drama, ela se reconhece na outra pessoa e nessa troca coletiva, uns fortalecem os outros. Eu ainda gosto bastante também de salientar a importância do só por hoje que estes grupos apresentam, porque quando você chega para uma pessoa e fala assim, olha, nunca mais na sua vida você vai beber, nunca mais é muito tempo, e o organismo está gritando pelo álcool. Não é nunca mais, é só por hoje, né? Aliás, está no Evangelho, né? A cada dia o seu próprio mal. Então, é viver a cada dia. Graças a Deus, hoje há um arsenal de tratamento. E é importante, inclusive, que os indivíduos da família se tratem, porque, em verdade, não adoece só o alcoólico. Geralmente, o adoecimento se dá para todo o núcleo familiar. E a terapêutica espiritual também é de suma importância, ainda que a criatura acometida da doença não aceite, né? Ou seja, o paizinho, a mãezinha, a esposa, o marido, o filho, pode orar por aquela criatura. E não só por aquela criatura. Ore também pelas entidades espirituais que são parceiras no uso do álcool, da droga. No caso do espiritismo, nós temos algumas ferramentas adicionais bastante ajustadas e de excelência para o tratamento. Especialmente a terapêutica do passe, né, que é a transmissão de fluido, né, que empresta forças para aquela criatura
encontre o caminho de se desvencilhar do vício, né? Acelera a recuperação, empresta esse equilíbrio para o familiar que está passando por esse problema junto ao seu familiar adoentado, e especialmente aquilo que alguns centros chamam de desobsessão. Eu particularmente não gosto do tema, eu prefiro orientação aos espíritos, porque é nesta ocasião em que em trabalho mediúnico, os espíritos parceiros do álcool, da droga, são conscientizados do estado que se encontram e convidados a se reformarem. E assim, muitas vezes é possível não atender uma pessoa, mas atender 4, 5 espíritos, né? O encarnado, que é um espírito passando por uma experiência material, e mais 3 ou 4 entidades espirituais que estão parceiras no uso do álcool e da droga. E no caso dos nossos irmãos desencarnados que continuam com o vício adquirido aqui na Terra, como é esse processo de recuperação deles já no plano espiritual? Depende de uma série de fatores, né? Que quando a gente procura um médico, ele tem ali um arsenal de tratamento de acordo com a nossa patologia. Na espiritualidade, além do tratamento propriamente dito psicobiofísico, né? Há as questões espirituais que vão ser levadas em consideração, a bagagem que essa criatura chega carregando na vida espiritual, o merecimento. Quando a gente fala merecimento, pode parecer assim que Deus é injusto, que ele privilegia uns aos outros, mas há que se levar em conta os fatores, inclusive, que desencadearam esse alcoolismo, né? Uma criatura que foi desde a infância envolta num ambiente de pouco amor, de criminalidade, de exemplo dos pais de consumo de álcool e assim sucessivamente, quando ela desenvolve o alcoolismo de uma certa forma, ela tem ali fatores atenuantes, né, na sua chegada na espiritualidade. O fato é que todos são acolhidos. Alguns não aceitam o acolhimento. Deus nos dá o livre-arbítrio onde quer que estejamos, encarnados ou na espiritualidade. Se a criatura ainda não está em condições de receber o tratamento, a vida prossegue até que os joelhos espirituais se dobrem e a pessoa se reconheça doente, né, e peça o auxílio espiritual, né, como está no Evangelho. Buscai e achareis, batei e abri-ser-vos-á, né? O tratamento sempre se dá, mas cada caso é um caso.